Olá pessoal, vamos para a nossa 14ª aula do curso de Python. Nessa aula a gente vai começar a aprender sobre como fazer gráficos em Python. Para fazer esses gráficos, a gente vai utilizar a biblioteca Matplotlib. E para isso a gente precisa instalar essa biblioteca aqui no Jupyter. E como a gente faz isso? Para a gente fazer essa instalação, a gente deve dar o comando !pip install matplotlib. Quando a gente dá o Shift Enter aqui, para vocês, se vocês não tiverem o Matplotlib instalado, vai aparecer uma série de informações e no final, se tudo correr bem, vai falar que tudo correu bem e instalou com sucesso. No meu caso aqui, como eu já tenho, ele fala que o que a gente pediu já é satisfeito, né? Então aparece isso daqui. Então isso significa que já está instalado aqui no meu sistema. Para a gente chamar então esse pacote, a gente vai dar o comando import matplotlib.pyplot, a gente vai utilizar o ponto .pyplot, as.plt. Então a gente vai chamar esse matplotlib.pyplot de PLT. Então sempre que a gente quiser se referenciar a esse pacote, a gente vai chamar de PLT. Então tudo bem, a gente definiu isso daqui, né? Então sempre que a gente for chamar, é só colocar o PLT na frente, antes, né? E a gente chamar o comando que a gente quiser desse pacote. Agora vamos fazer um plot simples aqui. Para a gente fazer esse plot, eu vou definir uma lista com valores do eixo x, que eu vou chamar de 1, 2, 3, 4 e 5, e uma lista com os valores do eixo y, que eu vou chamar de 1, 4, 9, 16 e 25. Para a gente fazer o plot, a gente simplesmente vai dar o comando plt, que é o que a gente chamou aqui em cima, né? Ponto plot, vai fazer um plot x e y. Então o x ali é o eixo x e y é o eixo y. Né? Então dando Shift Enter, a gente vê, definindo, né, o x e o y, dando aqui o Shift Enter no plot, a gente vê que ele fez um plot aqui pra gente desses valores. Então o que ele fez foi, pegou uma lista, a lista x, pegou a lista y, colocou os pontos aqui no gráfico e ligou esses pontos com uma linha. Então a gente ficou com esse gráfico daqui. Agora um outro tipo de plot que a gente também tem é o scatter, que é simplesmente ele plotar todos esses pontos. Né? Então quando a gente dá o Shift Enter aqui no plt.scatter, xy, a gente vê que a gente ficou com os pontos que a gente tem ali na lista. Então x igual a 1, y igual a 1, esse ponto daqui, e assim sucessivamente, pegando todos os pontos que a gente colocou ali das listas. Agora, uma questão que é interessante é como que a gente pode colocar, né, o título do texto e o nome dos eixos, né, que é interessante quando a gente fazer um gráfico, a gente colocar todas essas informações, né, para deixar o mais claro possível. Para a gente introduzir um título no texto, no gráfico, a gente vai dar o comando plt.title, parênteses, e entre aspas a gente coloca o título que a gente quer. Por exemplo, aqui eu estou colocando um título aqui. Aqui eu vou deixar como comentário, que é o que a gente vai ver logo em seguida, mas dando Shift Enter, a gente vê que a gente vai ter aquele nosso mesmo plot lá de cima, só que aqui agora apareceu o nosso título aqui em cima do gráfico. E agora, se a gente quiser colocar o nome dos eixos, a gente vai utilizar o xlabel e o ylabel. Então a gente vai dar um plt.xlabel, entre aspas aqui colocar o nome do eixo x, que aqui eu chamei de eixo x, e plt.ylabel e colocar o nome do eixo y, aqui eu deixei eixo y. Dando o Shift Enter, a gente vê que apareceram esses nomes aqui. Então no eixo y apareceu o que eu escrevi ali, e no eixo x da mesma forma. Então é assim que a gente coloca o título e os eixos e o nome dos eixos. Né? Outra coisa que a gente pode fazer é alterar a característica do nosso gráfico. Né? Então, por exemplo, alterar a cor dessa linha, alterar o estilo de linha, alterar o tamanho dessa linha. Né? Tem uma série de alterações que a gente pode fazer. Como que a gente faz isso? Vamos começar vendo aqui, então, como que a gente faz a alteração da cor dessa linha. Para a gente alterar a cor da linha, a gente vai simplesmente utilizar o comando color dentro da nossa função plot. Né? Então, por exemplo, aqui eu dei um plt.plot xy, né, continuando com aquelas mesmas listas que a gente definiu lá em cima, e dei o comando color igual a red. Então aqui você vai colocar aspas, simples ou duplas, não faz diferença, e vai escrever a cor que você quer. No caso aqui eu coloquei uma cor vermelha. Quando a gente dá o Shift Enter aqui, a gente vê aqui o gráfico com a cor vermelha. Notando que a gente pode colocar essa color dentro do comando de plot ou do scatter, independentemente dos eixos, do nome do eixo ou do título. Então é simplesmente vir aqui, né, e colocar color e a cor que vocês quiserem. Né? Eu só não coloquei com tudo junto para não ficar muito confuso. Né? Então estou fazendo aqui separado, mas você pode fazer isso tudo junto. Né? Uma coisa não exclui a outra, como esperado. Então aqui a gente tem a cor vermelha, né, nosso gráfico em vermelho,
A gente pode colocar outras cores, por exemplo, aqui a gente tem a magenta. Outro exemplo aqui, magenta, então ele vai aparecer magenta. E também a gente pode colocar as cores em hexadecimal. Por exemplo, aqui a gente tem uma cor aqui, essa cor aqui em hexadecimal. Eu vou colocar aqui para a gente ver o que vai dar. Então deu um azul escuro, né? Um azul meio escuro. E essas cores hexadecimal, né? A gente pode ver uma tabela que mostra todas as cores, diversos tons, em tabela hexadecimal, para vocês utilizarem aqui, que pode ser encontrado nesse site aqui que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, logo aqui embaixo. Então assim a gente faz a alteração de cor simplesmente utilizando o color, né? Beleza. Outra coisa que a gente pode mudar é o tipo de linha. Aqui é uma linha contínua, né? Então a gente tem uma linha contínua que ele faz automaticamente aqui. Mas a gente pode alterar essa linha contínua. E como a gente faz isso? A gente faz essa alteração utilizando o Line Style. Então, novamente aqui dentro do plot, eu deixei XY, cor vermelho, e você vai dar um comando line style igual a alguma coisa. No caso aqui, eu coloquei igual entre aspas e um tracinho, que é justamente o normal dele. Então, o normal dele, o automático, né, é fazer essa linha contínua, né, que é esse tracinho representado por esse tracinho aqui. No entanto, a gente pode fazer uma linha tracejada, que são dois tracinhos, então Shift Enter a gente vê a nossa linha tracejada. Podemos fazer linha pontilhada, que vai ser os dois pontos aqui dentro. Então, Shift Enter a gente vê que vai ter uma linha pontilhada. Ou então a gente pode fazer uma linha traço-ponto. Então, traço-ponto, você vai colocar um traço e um ponto, sinal de menos e um ponto, e ele vai ficar uma linha traço-ponto. Então, isso a gente altera esse estilo da linha, né? Outra coisa que a gente pode fazer é alterar o tamanho dessa linha. O padrão do tamanho dessa linha é de 1.5, mas a gente pode alterar esse tamanho. Por exemplo, aqui se eu quiser deixar essa linha aqui do gráfico menor, a gente pode colocar, por exemplo, o tamanho 0.5. E como a gente faz isso? A gente faz isso utilizando o comando line width. Então, um exemplo aqui embaixo, né? Então a gente vai ter o nosso plot XY cor. Aqui eu coloquei uma cor preta, um estilo de linha tracejado, e eu vou colocar um line width de 0.5. Então, dando Shift Enter, a gente vê que a nossa linha ficou bem fina, né? Então, quase não dá para ver direito a linha aqui, né? Ficou bem fina. Dá para ver, mas ficou fina, né? Então, a gente tem esse comando daqui. Outra coisa que a gente pode fazer no nosso gráfico é colocar uma grade, né? Que é interessante, às vezes, quando você quer ver um determinado valor aqui no gráfico, é melhor você ver quando tem uma grade, né, nesse gráfico. E como que a gente coloca a grade? A gente vai dar simplesmente o comando plt.grid. Então aqui, por exemplo, a gente vai estar fazendo um plot XY cor preta, o estilo de linha tracejado. E eu vou colocar uma grid aqui nesse gráfico. Eu vou começar colocando uma grid simples, para depois a gente ver como que funciona o resto, né? Então, eu vou deixar só dessa forma daqui, plt.grid. Quando a gente dá o Shift Enter, a gente vê que ele colocou aqui automaticamente as nossas linhas, né? Então, a gente vai ter essas grades aqui, né? Então, dessa forma, e elas aparecem aqui automaticamente. Agora, se a gente quiser alterar as configurações dessa grade, a gente pode fazer isso dentro desse comando daqui. Por exemplo, eu coloquei uma alteração aqui embaixo, né? Então, a gente vai ter um plt.grid. Eu vou colocar a cor dessa grid, que eu vou colocar uma cor verde, né? Então essas linhas da grade vão ser verdes. O estilo dessa linha vai ser tracejado, o tamanho dessa linha vai ser 0.5 e esse alfa que aparece aqui vai ser 0.7. Esse alfa indica a transparência. Então 1 é o máximo e conforme você vai diminuindo ela vai ficando mais transparente. Então quando a gente dá o Shift Enter aqui, a gente vê que a gente mudou essas configurações dessa grade. Então essa grade agora ficou tracejada, verde, com tamanho 0.5 e com transparência 0.7. Se eu colocar uma transparência muito pequena, a gente vai acabar não enxergando, né, essa linha, tá vendo? Nem sei se dá pra ver, tá bem fraquinha, né? Então ela vai ficando mais fraca. Então, com relação à grade, é isso daqui. Outra coisa que a gente pode fazer, além de colocar a grade assim já nos dois, né, que é o automático dele, é a gente colocar a grade só, se precisar, num eixo ou no outro. Por exemplo, aqui a gente pode colocar uma grade só no eixo Y, ou então uma grade só no eixo X. E para a gente fazer isso, aqui a gente tem o mesmo código dali de cima. A única coisa que a gente acrescenta é esse comando axis aqui no plt.grid. Então esse comando axis igual a aspas, y indica que eu só quero o grid no eixo Y. E da mesma forma, se eu colocar no eixo X aqui, como no caso aqui embaixo, vai ser só a grade no eixo X. Dando Shift Enter aqui no caso do eixo Y,
a gente vê que a gente ficou com grade só no eixo Y. E quando a gente faz aqui para o eixo X, a gente vê que a gente ficou só com a grade no eixo X. Então, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado!